afinal de contas, ontem nós tivemos a vitória do Javier Milei, né? Ele venceu as eleições lá na Argentina com 55% dos votos. Não se esperava, as pesquisas davam ali um cenário um pouco mais apertado, mas no final das contas prevaleceu o comparecimento do eleitor do Javier Milei, e o Javier Milei é o novo presidente da Argentina. A esquerda brasileira não gostou muito, está até aqui reclamando, dizendo que não, a Argentina vai para o buraco, mas o fato é que a Argentina já não vive uma situação das melhores, e aí os argentinos fizeram basicamente a seguinte escolha: entre continuar com o que está ruim e optar por uma opção que pode ser que não piore, que já está bem ruim, então o argentino pensou basicamente no fenômeno Javier Milei. Boa tarde para você, Caio, seja muito bem-vindo. E a pergunta que eu começo para te fazer nesse programa é a seguinte: de fato, foi uma surpresa esse percentual ou, mais uma vez, os institutos de pesquisas erraram de forma cabal as projeções do segundo turno? Boa tarde para você, Caio. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, gente. Tudo bem? Bom, primeiro de tudo, nós temos que saber como é que funciona a legislação eleitoral na Argentina. Ela proíbe a divulgação de pesquisas desde da penúltima semana de eleição. A última pesquisa que pôde ser divulgada oficialmente foi na sexta-feira retrasada. Então as pesquisas oficialmente não pegaram nem o debate eleitoral que aconteceu no domingo que antecedeu a eleição e nem a reta final da campanha. Mas os institutos de pesquisa fizeram monitoramentos internos, né, que é a mesma pesquisa, só que eles não divulgam. E eu estive muito em contato com o Andrei Roman, que é o CEO da Atlas Intel, que é um instituto de pesquisa brasileiro, e com o Christian Boutier, também da CB Consultoria, que foram dois dos institutos que previram a liderança do Massa no primeiro turno. E no monitoramento interno deles, que chegou até, no caso da CB, chegou até quinta-feira, se eu não me engano, e o da Atlas Intel chegou no sábado, no dia anterior. Eles já estavam vendo um cenário estável com o Milei acima da margem de erro, e no da Atlas Intel, no último, que foi no do sábado, teve um crescimento dentro da margem de erro, mas maior do que tinha acontecido em qualquer momento dessa última semana. A Atlas Intel estava dando o Milei com mais de 52%. Com uma margem de erro de 1 ponto percentual, chegava a 53%. Então não foi... chegou, na verdade, bem perto do resultado. Tanto que os dois, tanto o André Roman quanto o Christian Boutier já falavam que Milei tem uns 70%, 80% de chance de ganhar. Então não foi tão surpresa, pelo menos os institutos de pesquisa, alguns pelo menos, não erraram e analisaram bem o cenário. Porque é isso que você falou, Wilson. Foi uma questão de mudança, né? Os argentinos querem mudança, não importa se ela possa soar desordenada. Eles querem a mudança e o Massa não conseguiu convencer as pessoas de que ele poderia ser uma mudança. Já nesse início de programa, deixa eu trazer logo o Duda Teixeira para a gente entrar, para a gente fazer essa roda de conversa, né? Hoje o Duda, essa dupla, Duda e Caio, os caras estão trabalhando desde ontem, desde as 5 horas da manhã. Eu não sei como o Caio não dormiu. O Caio normalmente não penteia o cabelo, isso é fato, isso já é ponto pacífico, já está precificado, mas assim, ele não só não penteia o cabelo, como ele não teve, dessa vez, gente, eu vou defender o Caio, ele não teve tempo, porque ele não dormiu. O menino está trabalhando praticamente 24 horas virado aqui no 360. Mas eu tomei banho, quero deixar isso bem claro. Exatamente, não, mas ele não teve tempo, pelo menos, tomar banho e escovar o dente. O Duda já tem guerra em Israel, já emenda com uma eleição na Argentina. Assim, hoje quem está trabalhando aqui nessa empresa 24 horas por dia é o Duda. Então, o Duda também, coitado, já entra aqui no meio-dia, entra no papo antagonista, faz expediente para Cruzoé, e ainda tem que cuidar de casa, né? Tem isso, né? Porque o Duda é um homem recatado do lar. Duda, mas voltando aqui para nossa conversa, eu tenho escutado muita essa comparação da Argentina de 2022 com o Brasil de 2018. Né? Inclusive, ontem até viralizou uma imagem daquela personagem, da Mafalda, sendo abraçada pela Mônica, e a Mônica dizendo, eu entendo, vai passar. Me parece que é um sentimento de terrorismo em relação aos argentinos muito temerário, porque já nesse segundo turno,
o Javier Milei. Daqui a pouco eu vou contar direitinho um pouquinho mais da história do Javier Milei, mas me parece que no segundo turno, aquele Javier Milei, teoricamente, ultraliberal, né, com as suas ideias heterodoxas, ele já nesse segundo turno já mostrou que, olha, eu sou liberal sim, parto de uma premissa de que o Estado tem que interferir menos na economia, mas também não sou maluco. Boa tarde para você, Duda. Faz sentido esse raciocínio, Duda? Faz sentido os dois raciocínios aí que você fez, né? Esse de comparar com a eleição do Brasil de 2019, em que o Bolsonaro foi eleito, faz sentido a comparação, porque era um momento também em que o povo queria uma mudança. No Brasil, a gente estava com o Temer ainda, né, como presidente, mas você tinha um descontentamento muito grande com o PT, que tinha ficado no governo 16 anos, né? Somando aí os anos do Lula com os anos da Dilma. Então, as pessoas queriam mudança e o Bolsonaro foi quem sinalizou essa mudança. Hoje a gente tem um descontentamento com o peronismo, então havia esse desejo de tirar o peronismo. Opa, deixa eu tirar o gato também. Não, deixa o gato. Vamos atrás. Ô, Duda, não, vamos apresentar o gato. Vamos apresentar o gato do Duda. Se ele voltar, a gente apresenta. Tá. Qual o nome do bichano, Duda? Doguinho. Doguinho. Não, você tá me zoando, Duda. Um gato chamado Doguinho. Tá. Bom, certo. Mas voltando... Volta para os Los Hermanos. Mas era uma eleição que estava ruim para a situação, né? As pessoas queriam mudança, então o Massa tinha ainda essa questão de ainda ser a personificação da mudança, né? Ele hoje é o presidente de fato. Desculpa, o Massa, ele era a personificação da situação, né? Não só ele era o presidente de fato, que o Alberto Fernandes largou o bastão, como ele é o ministro da economia, né? E essa outra questão, outro raciocínio que você fez do Milei a tentar dar uma moderada, ele fez isso, era óbvio que ele ia fazer, e acho que isso deixou um pouco o Massa, tirou um pouco as armas que o Massa tinha para atacar o Milei, né? Porque muito do ataque do Massa, até porque como ele era o representante da situação, era em pegar questões paralelas, né? Então, do tipo... a questão do Milei gostar da Margaret Thatcher, né, que comandou a guerra, né, das Malvinas, né, defendeu lá os habitantes das Malvinas, tentou jogar a campanha para discutir a questão da doação de órgãos, e o Milei falou, olha, isso aí não está na minha campanha. Então, tentou pegar um pouco essas excentricidades do Milei, para jogar a campanha como se fosse não um referendo, mas uma avaliação do estado psíquico, né, da loucura do Milei. O Milei, esse cara que não passou no exame psicotécnico, né? E o Milei meio que não ficou, obviamente, falando dessas questões. E aí o que pesou mais é a economia, né? É isso, a situação representada pelo Massa deixou uma inflação de 140% ao ano, uma pobreza de 40%. Então, foi isso aí que pesou no final. Então, só para que você que nos acompanha aqui no Meio em Brasília, o Matheus, solta aí algumas imagens que eu vou contar um pouquinho a história de quem é esse personagem, quem é o novo presidente da Argentina, Javier Milei. Coloca as imagens aí, Matheus. As imagens de cobertura para a gente, como a gente fala. É bom lembrar que o Javier Milei, gente, ele tem 52 anos, ele é o 52º presidente da Argentina, né? Ele vai comandar o país no momento em que a Argentina vive a pior crise econômica em décadas, né? Com a maior inflação em mais de 30 anos, 2/5 da população vivendo na pobreza e forte desvalorização cambial, né? Os desafios que são agravados por uma dívida externa bilionária e também por uma falta de reservas internacionais. É bom lembrar que a Argentina é a segunda maior economia da América do Sul, um dos principais exportadores de grãos, né, de toda a região. E se, né, como a gente fala, desgraça é pouco, não é bobagem, a Argentina ainda passa por uma seca histórica neste ano que atingiu a última safra de milho, soja e trigo, né, e derrubou a produção agrícola e levou à morte
milhares de cabeças de gado. Mas o Javier Milei, ele entra nesse cenário, né? Ele como economista de formação, ele se promove como um nome fora da política tradicional, né? Durante toda a campanha ele falou que ele quer combater a chamada casta política. Por isso que o Duda falou agora há pouco, né? Por isso que ele se assemelha um pouco ao ex-presidente Jair Bolsonaro naquela campanha de 2018, né? O Bolsonaro, ele entra, né, no circuito como um político que se coloca como um outsider, né? Alguém fora da política para tentar resolver os problemas causados pela própria política. É bom lembrar que, além de se aproximar da política, ele também já atuou no setor privado, trabalhando em bancos, né, em uma empresa que administra aposentadorias e pensões. Ele também chegou a atuar como economista-chefe da Fundação Acordar, ligada ao peronista e ex-candidato à presidência Daniel Scioli. O Milei, ele é professor universitário, né, e só depois de muito tempo que ele se tornou conhecido do público, ao passar a ser convidado para falar em programas de rádio e especialmente na TV, né? E já nesses programas o Javier Milei, ele já apresentava esse estilo, digamos que pouco tradicional da política. Em 2021, com um discurso, né, contra tudo e contra todos, ele venceu a sua primeira eleição para o cargo de deputado federal por seu partido, a Liberdade Avança, né, que foi fundado naquele ano. E aí, já 2 anos depois, Javier Milei chega à presidência da República. Eu vou lembrar que essa é uma campanha meteórica. O Jair Bolsonaro, só para efeito de comparação, ele começa a sua vida política na década de 80 e ele consegue chegar à presidência da República apenas em 2018. Então, foi um íntere ali de aproximadamente 20 anos. Milei não. Milei, ele já começa na vida política em 21 e já é eleito presidente da Argentina em 2023. Ele costuma ser comparado ali por analistas, e a gente, inclusive, aqui também no meio-dia aí no papo, né, ao presidente americano Donald Trump e também ao Jair Bolsonaro. Agora, tem uns detalhes que são pitorescos aí da vida do Milei, é que a vida pessoal dele se tornou assunto na campanha com a publicação de uma biografia não autorizada pelo jornalista Juan Luiz González, né, que mostra a relação do economista com o esoterismo depois da morte do seu cachorro, Conan, em 2017, né? Que aí tem toda uma história, né, que o Milei teria enviado amostras de DNA de Conan para uma empresa fazer clones do cão. A empresa também já publicou texto no site dela em que confirma ter clonado o animal de estimação do político argentino. Hoje, né, enfim, teoricamente são 4 cachorros clonados aí nessa situação. Mas tirando essas questões excêntricas do Milei, o partido, a Liberdade Avança, né, foi o que mais cresceu no Legislativo da Argentina, né, saltando de 3 deputados e nenhum senador para 38 deputados e 8 senadores. E é com esse desafio, né, que o Milei vai ter que encarar uma Argentina com vários problemas na área da economia, né, e uma base parlamentar relativamente frágil. Duda, aí eu vou trazer para você, para a gente trazer um pouco esse personagem. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre esse personagem, Javier Milei. Me parece que, no geral, quando a gente fala de Milei, há uma confusão entre o personagem e o político. Como eu falei agora há pouco, no segundo turno, o político ele já dá um indicativo de que ele suplanta o personagem. Mas a oposição utilizou essa marca do personagem para bater no Milei e, pelo menos, até o resultado na Argentina mostrou que isso não deu muito certo, né? E ele tem essa questão um pouco mais de seguir mais a ideologia, né? Então, ele tenta ser meio que um libertário na essência ali, então essa coisa de venda de órgãos, né? Só que tudo isso tem é sempre um problema, você pegar as ideias, né, libertárias, né, que são da liberdade econômica total e aplicar isso na realidade, não só pela questão do como se o Congresso vai deixar ou não, mas às vezes você mal consegue dar uma resposta, né? Os argentinos entraram até na questão se o pai deve cuidar de uma criança que fez um exame de DNA, descobriu que ele é o pai, mas ele não foi consultado, por exemplo, sabe assim, se usar camisinha ou não, e aí uma deputada do Milei falou, então ele não precisa assumir a paternidade, mas assim, é difícil você pegar esse conceito abstrato de liberdade, né, e dizer como que ele se aplica em cada situação, né, é difícil. Agora, nós teremos uma coisa muito interessante
nos próximos 4 anos, isso vai ser muito legal, é que o Milei, nessa questão da economia, ele realmente tem essa questão liberal, libertária, de Estado mínimo, e ele fala isso, né? Falou isso ontem, naqueles setores em que você tem empresa privada, não tem porque o Estado está ali competindo, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o Correios, que é uma estatal, mas a gente tem um monte de empresa que faz entregas. Por que a gente tem o Correios competindo com empresas privadas, né? Então, assim, eu acho que o Milei, ele vai introduzir um pouco e vai explicar para muitos brasileiros o que é o liberalismo de fato, né? Lembrando que tudo bem, a gente teve aqui no Brasil Jair Bolsonaro, que falava, né, dizia que era um liberal. O liberal era um liberal mais ou menos, né? Ele, como o Paulo Guedes, sempre, às vezes, falava de uma coisa, depois falava outra, falava em intervencionismo na Petrobras. O Bolsonaro tentou trocar o presidente da Petrobras para fazer o que ele queria inúmeras vezes, né? Então, no Brasil era uma coisa assim meio capenga, meio dependendo das circunstâncias, mas lá na Argentina não, né? O Milei realmente tem essa cabeça que sempre foi com ele, né? De liberalismo econômico, de Estado mínimo, do Estado não ter que ficar se metendo onde não deve, né? Então, eu acho que isso vai ser muito bom. Eu acho que vai ter um efeito quase que didático, pedagógico aqui para os brasileiros.